Inscreve-te já no canal Zona Sporting, rumores e notícias, ativa as notificações e acompanha até ao fim, porque o que vais ouvir agora pode abalar completamente o Sporting Clube de Portugal. Não é boato, não é invenção de jornal, é uma investigação exclusiva que traz à tona os bastidores mais quentes de Alvalade. A pergunta é direta: estará o clube à beira de uma reviravolta histórica? No último jogo, uma vitória magra por 1-0 frente ao Estoril, o Sporting confirmou 3 pontos preciosos, mas deixou no ar um sabor agridoce. O gol da vitória foi marcado por Luís Soares, o avançado colombiano que chegou a esta época e que já começa a conquistar a confiança da massa associativa. Em declarações à Sport TV, Soares disse algo que soou como música aos ouvidos leoninos: "Senti-me em casa desde o primeiro dia." Uma frase que parece banal, mas que mostra duas coisas muito claras. Primeiro, que o balneário está unido e receptivo. Segundo, que a adaptação do colombiano pode ser mais rápida do que todos imaginavam. Mas nem tudo foi elogio. Rui Borges, o homem que comanda dentro de campo, não poupou críticas mesmo depois da vitória. O treinador foi categórico: "Este jogo tem de servir de exemplo, porque foi o que menos me agradou desde que cheguei." O técnico elogiou os primeiros 30 minutos, em que o Sporting foi intenso e competitivo, mas criticou duramente a queda de rendimento que se seguiu. Segundo Borges, a equipa entrou num facilitismo perigoso, com muitos passos falhados, pouca velocidade e falta de energia. E foi além. Deixou claro que, se tiver de mudar 9 ou 10 jogadores, mudará sem problema algum. Estas palavras não caíram no vazio. Internamente, a mensagem foi recebida como um alerta vermelho. O treinador exige intensidade máxima, sobretudo com os jogos decisivos que se aproximam: Nápoles para a Liga dos Campeões e Braga para o campeonato. Borges não quer desculpas, não quer apatia, não quer uma equipa que se desliga em campo. Quer um Sporting feroz, que entre para dominar e não apenas para controlar. E os adeptos? Também eles se fizeram ouvir. No Estoril, as bancadas verde e brancas vibraram com o gol de Soares, mas exibiram uma tarja polémica: criminosos à solta, ultras na cadeia. A mensagem, dura e carregada de indignação, mostra que a massa associativa não está indiferente ao que acontece fora das quatro linhas. Há descontentamento, há críticas, há um pedido claro de transparência e responsabilidade. O ambiente é de apoio, sim, mas também de cobrança. Enquanto isso, fora dos relevados, Frederico Varandas mexe-se nos bastidores. O presidente sabe que está diante de um momento decisivo da sua gestão. O Sporting apresentou recentemente o novo equipamento Stromp para a época 2025-26, numa tentativa de reforçar a identidade histórica do clube. Mas a verdade é que nenhum equipamento, nenhuma ação de marketing, vai acalmar os adeptos se a equipa não mostrar grandeza dentro de campo. E é precisamente essa grandeza que está em jogo. Varandas tem consciência de que o Sporting não pode ficar preso a vitórias sofridas por um gol de diferença, nem a exibições apáticas. Precisa de mais qualidade, de mais ambição, de reforços que tragam experiência e mentalidade vencedora. Precisa de uma equipa capaz de enfrentar os grandes da Europa de cabeça erguida. Neste momento, o balneário vive uma mistura curiosa. De um lado, a confiança que vem com vitórias consecutivas e com a rápida integração de jogadores como Luís Soares. Do outro, a cobrança pesada de Rui Borges e dos adeptos, que sabem que o nível exibido frente ao Estoril não será suficiente para derrubar colossos como Nápoles. E é essa pressão, essa exigência, que está a levar a direção a preparar algo que pode ser considerado um golpe histórico. As peças estão a ser colocadas no tabuleiro. Luís Soares mostrou ser uma aposta certeira, um avançado que não se esconde, que decide jogos e que já fala como se fosse da casa. Rui Borges mantém a exigência no máximo, deixando claro que ninguém tem lugar garantido e que só jogará quem mostrar intensidade total. A massa adepta, por sua vez, continua a apoiar, mas não baixa a guarda e exige respostas imediatas. É este o contexto, explosivo e carregado de tensão, que prepara o terreno para a próxima jogada. Porque, nos bastidores, Varandas e Borges já olham além do imediato. Já sabem que se querem dar o salto na Europa, precisam de mais. Muito mais. E o que está em preparação pode ser considerado uma das maiores ousadias da história recente do clube. Sportinguista, respira fundo, porque o que vais ouvir a seguir não é um simples rumor. É uma informação que pode abalar os alicerces de Alvalade e colocar o Sporting no centro das atenções do futebol europeu. O nome que circula é pesado, inesperado, e pode transformar por completo o destino da equipa. Chegou o momento de revelar a informação mais explosiva que corre nos bastidores de Alvalade. Depois de semanas de rumores, conversas discretas e movimentações de bastidores, um nome surgiu com força e já causa arrepios de entusiasmo entre os sportinguistas mais atentos. Esse nome é Alessandro Bastoni, defesa central da Inter de Milão e um dos jogadores mais respeitados do futebol europeu. Sim, ouviste bem.
Não estamos a falar de uma promessa nem de um jogador em fim de carreira, mas de um internacional italiano de apenas 26 anos, campeão em Itália, habituado a finais europeias e considerado um dos centrais mais consistentes da sua geração. Bastoni é daqueles jogadores que não só defendem com firmeza, como também sabem construir desde trás, iniciando jogadas com qualidade, visão e precisão de passe. É exatamente este perfil que Rui Borges deseja para elevar o Sporting a outro patamar. Mas como pode o Sporting sequer sonhar com um nome desta magnitude? É aqui que entra a conjuntura especial. A Inter de Milão, apesar de ser uma das maiores potências do futebol europeu, enfrenta dificuldades financeiras significativas. O clube italiano já admitiu internamente que terá de vender peças importantes para equilibrar as contas. E Bastoni, apesar de ser valorizado, é um dos ativos que pode gerar um encaixe financeiro relevante. Ao mesmo tempo, o próprio jogador começa a refletir sobre o seu futuro. Depois de conquistar títulos nacionais e de chegar a finais de competições europeias, Bastoni procura um novo desafio, um lugar onde possa ser mais do que apenas mais uma estrela no plantel. Em Milão divide o protagonismo com outros nomes sonantes, mas em Lisboa teria a oportunidade de ser o patrão absoluto da defesa, o líder indiscutível de um projeto ambicioso que procura romper barreiras e conquistar o seu espaço na elite europeia. Rui Borges vê nele o encaixe perfeito para a sua filosofia. O treinador leonino já deixou claro que exige intensidade, qualidade na construção e jogadores capazes de assumir responsabilidade. Bastoni tem tudo isso. A sua capacidade de leitura de jogo, a serenidade sob pressão e a qualidade técnica fazem dele um central moderno, capaz de elevar toda a linha defensiva. Seria não apenas uma contratação, mas uma verdadeira declaração de intenções. O Sporting está pronto para enfrentar qualquer adversário. Frederico Varandas, por sua vez, sabe que não poderá competir financeiramente com gigantes ingleses ou espanhóis. Por isso, o plano é apostar em criatividade. Fala-se nos bastidores de um pacote que envolveria não apenas salário e prémios por desempenho, mas também parcerias comerciais e cláusulas de valorização futura. O objetivo é mostrar a Bastoni que em Lisboa teria não só estabilidade, mas também protagonismo e uma oportunidade única de se tornar símbolo de um clube histórico em ascensão. Imagina o impacto desta contratação no futebol português. Enquanto Porto e Benfica lutam para segurar os seus melhores jogadores, o Sporting daria um passo à frente ao atacar o mercado internacional com ousadia. Bastoni em Alvalade seria mais do que um reforço, seria um manifesto de grandeza, um recado claro para a Europa de que os Leões já não estão aqui para participar, mas para competir de igual para igual. Claro que há riscos. Internamente, existem vozes que alertam para o perigo de comprometer as finanças do clube com uma operação deste porte. Mas há também quem defenda que é precisamente este momento de arriscar, de aproveitar o ambiente positivo criado por vitórias recentes e pela integração de jogadores como Luís Soares, para dar o salto que falta. E o mais curioso, mesmo que a negociação não se concretize, o simples facto de o Sporting estar a sondar um nome como Bastoni já mostra mudança de mentalidade. Já não se pensa pequeno, já não se joga pelo seguro. A ambição é clara, a visão é ousada e a mensagem é inequívoca, o Sporting quer mais. Agora, a grande questão é, será que Alessandro Bastoni vai mesmo trocar Milão por Lisboa? Será que veremos um dos maiores centrais do mundo comandar a defesa leonina em Alvalade? A resposta ainda está no ar, mas uma coisa é certa, esta notícia já incendiou os bastidores e vai continuar a dar que falar. Sportinguista, deixa a tua opinião nos comentários. Achas que Bastoni seria o nome certo para transformar esta equipa? Achas que Varandas deve arriscar tudo nesta jogada ousada? Inscreve-te agora no canal Zona Sporting, Rumores e Notícias. Ativa as notificações e não percas nenhum detalhe desta investigação exclusiva. O jogo está a ser jogado e, a qualquer momento, podemos assistir ao maior checkmate da história de Alvalade.